Pense por um segundo entre os anos de 2010 e 2018. Nós vivemos uma anomalia na cultura pop. Foi o último suspiro da televisão antes da internet engolir tudo. Você chegava da escola, jogava a mochila no canto e ligava a TV. A gente ainda não tinha um catálogo infinito da Netflix ali, na palma da mão, no celular. A gente ainda precisava da programação. A gente ainda precisava esperar. E havia uma magia brutal nisso, porque nós fomos a última geração que parou o que estava fazendo para sentar no sofá e acompanhar ao mesmo tempo um mistério a ser resolvido ou um mundo a ser salvo. O filósofo Byung-Chul Han disse que os rituais são o que torna o tempo habitável. Hoje vivemos a era do maratonar, onde você engole uma temporada inteira em uma madrugada só e já esquece ela no dia seguinte. Tudo flui numa velocidade muito doentia, mas naquela época a rotina criava uma urgência. Quando os episódios novos lançavam na Cartoon Network, assistir era só o começo, porque a gente terminava o episódio e já ficava ansioso para assistir sobre alguma teoria louca no outra semana no Cartoon. A abertura e os comerciais não era algo que a gente pulava assim com facilidade. Isso era quase um evento compartilhado. Nós não estávamos apenas consumindo mídia de forma isolada. A gente debatia na escola no dia seguinte, teorizávamos. O hiato entre as temporadas de apenas um show era doloroso, mas a espera construía algo que a modernidade destruiu para nós, que é a recompensa por esperar. E o que mais me impressiona sobre essa era é o que passava naquela tela. Os criadores dessa geração sabiam de algo fundamental, que o mundo lá fora estava ficando complexo, cínico e cada vez mais assustador. E eles decidiram não esconder isso da gente. Eles nos entregaram o niilismo e a filosofia existencialista embalados em cores vibrantes e os traços infantis. Pense em Hora de Aventura. Começou com uma criança e um cachorro brincando de herói e terminou com uma profunda meditação cósmica sobre luto, demência, reencarnação e o fim inevitável do universo. O fim envelheceu com a gente. Ele perdeu o braço, perdeu amores e falhou e chorou muitas vezes, mas nós ouvimos o Jake dizer a frase que moldou a forma como nós lidamos com os nossos próprios erros. Dude, sucking at something is the first step towards being sorta good at something. Pense por um segundo também em O Incrível Mundo de Gumball, que no meio do caos e de episódios geniais sobre a cultura da internet, parava tudo para questionar o sentido da vida, lembrando que crescer muitas vezes significa perceber que a gente não é o personagem principal do mundo. Eles não tratavam o espectador como um cliente, eles tratavam a gente como alguém que precisava de um abraço ou de um choque de realidade. Eles nos ensinaram que estava tudo bem crescer, mesmo que crescer doesse de um jeito absurdo. Mas aí então, os 3 meses de férias acabaram e o nosso tempo também. Nós crescemos e a tecnologia também, e quase sem perceber a transição aconteceu. O controle remoto foi trocado pela tela de toque, a grade de programação foi devorada pelos algoritmos de recomendação. De repente, não existia mais a espera, não existia mais o mistério, a repetição e o ritual deram lugar ao excesso e à conveniência. O maratonar conteúdo se tornou a norma. A TV da sala continuou lá, cada vez maior, cada vez com mais resolução, mas parecia que ninguém mais prestava atenção nela. A experiência que antes era coletiva e unificava uma geração, fragmentou-se, cada um no seu quarto, no seu próprio feed infinito, engolindo conteúdo não mais por paixão, mas para anestesiar o cansaço do dia a dia. E assim, é muito fácil dizer que a internet e os streamings mataram a mágica dos desenhos animados e dos canais infantis. Mas a internet não tirou algo de nós, ela só ofereceu exatamente o que já queríamos, que é o controle absoluto. O psicólogo Barry Schwartz chama isso de paradoxo da escolha. Quando nos dão opções infinitas, a nossa capacidade de decidir entra em colapso. Nós trocamos a comunidade pela conveniência. A TV de 2013 impunha um limite, e dentro desse limite havia uma paz. Você sabia o que ia passar às 7 da noite e às 7 da manhã. Hoje você passa mais de 20 minutos navegando por um catálogo gigantesco, sente um vazio angustiante, não escolhe nada e no fim vai dormir exausto. A internet só expôs o nosso desespero para não ficarmos um segundo sequer em silêncio com os nossos próprios pensamentos.
E não me leve a mal, não se trata de julgar a geração que veio depois, o tal do conteúdo hiper rápido ou a tela dividida. Essas crianças, elas não são piores e a atenção delas não está mais estragada do que a nossa. Elas apenas herdaram um mundo sem ritos de passagem de tempo. Um mundo que deletou a sala de espera da experiência humana. Eles nunca vão saber como era angustiante e ao mesmo tempo recompensador passar 6 meses criando teorias absurdas no YouTube sobre quem era o autor dos diários, apenas para sentar no sofá no dia da estreia e ver tudo se concretizar junto com milhões de outras pessoas na mesma hora e ao mesmo tempo. A paciência virou um artigo de luxo que o algoritmo não permite que você compre. No fim, o buraco que a gente sente no peito quando escuta a música de encerramento de Hora de Aventura ou quando a gente lembra daquele verão na Cabana do Mistério não tem nada a ver com o fim do formato da TV. A gente não sente falta da TV a cabo, a gente não chora pelos desenhos, a gente chora pelo que nós éramos enquanto a tela brilhava na nossa frente. Nós sentimos falta de crescer no mesmo ritmo que os nossos personagens, de ter o direito de não entender o mundo, mas saber que havia algo poético nessa confusão. Sentimos falta de um tempo em que o fim do mundo não parecia tão real e que a única ansiedade de verdade era o fim do nosso desenho favorito. O mundo mudou, nós mudamos, as formas de assistir mudaram e a fita, mesmo que digital, um dia tem que parar de rodar. Mas os criadores de todas essas histórias deixaram uma âncora pra gente, uma lembrança de que aquele lugar, aquele sentimento realmente existiu e nada disso se perdeu se você ainda sabe o caminho de volta na sua mente. O Dipper avisou em sua última frase na cidade: se você já fez uma viagem para Gravity Falls, ela faz parte de você agora. Isso serve para todas as memórias daquela época. Se esse vídeo destrancou alguma memória que estava guardada aí no escuro da sua cabeça, deixa um comentário aqui embaixo, fala da sua experiência e conta qual desenho você cresceu e amadureceu junto. Vamos guardar essa memória porque o mundo lá fora já é rápido demais. E obrigado por parar o seu tempo e esperar comigo até o fim desse vídeo. E é isso, rapaziada, o vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você concorda ou discorda da minha opinião, deixe nos comentários. É isso, no mais, não tem mais, tamo junto e até a próxima.